Vamos direto para as questões, gente, sobre direitos políticos. Questão 32. Com base na Lei Complementar 6490 e na Lei 9.504 em seus respectivas alterações, assinale a opção correta. Vamos lá. Suponha que um candidato a prefeito tenha sido considerado inelegível por decisão transitada em julgado às vésperas da eleição. Nessa situação, o partido político do referido candidato poderá escolher um substituto participando do pleito no lugar do inelegível. Para essa questão aqui, essa é o comando da questão, tá, gente? Essa que está correta. Só que eu não expliquei essa parte para vocês, porque isso, apesar de falar de inelegibilidade, ela mistura com a composição para as eleições. Ou seja, isso mudou na 13.165, tá, gente? Teve a convenção do dia 20 de julho até dia 5 de agosto. Foi feita a convenção. No dia 15 é o último dia de agosto para o registro. Aqui é o registro, tá? Na convenção partidária, os partidos políticos, sejam eles coligados ou isolados, eles vão definir a quantidade dos candidatos que eles fazem. E vamos supor que eles teriam direito a 100 vagas. Pela disputa, ele teria direito a 100 vagas. Chegou na convenção, eles só pegaram 30 candidatos. Ele ainda teria 70 vagas sobressalentes. Mas ele não quer fazer, ele quer só com os 30. Se um desses caras, né? Ali é prefeito. Assim não dá, né? Ali é prefeito, mas a regra da substituição vai se aplicar, a única diferença são os prazos. 30 candidatos, vamos dizer que um desses foi considerado inelegível. Um desses. Ao ser considerado inelegível, o partido político tem prazo para substituí-lo. Nesse caso aqui, ele ainda teria 70 vagas, não precisaria, mas ele pode substituir. Na eleição proporcional, na eleição majoritária, essa regra são 10 dias a contar do ato ou até a véspera da eleição. Majoritária, tá, gente? Deixa eu anotar aqui, para não confundir. Por que isso? Por que o ou aqui? E vocês têm que tomar atenção com isso. Porque é o que acontecer primeiro. Vamos dizer que esses 10 dias foram 10 dias antes da eleição. Você tem que fazer até a véspera. Vamos dizer que foi 20 dias antes da eleição. Você não pode deixar passar os 10 dias. Então, o que acontecer primeiro, ou o final dos 10 dias, ou a véspera da eleição, se foi declarado inelegível o candidato à eleição majoritária, o partido político tem a prerrogativa de substituí-lo. E aqui, gente, uma observação. Se for coligação, o partido político que é o que de origem do candidato, ele tem a prerrogativa de substituí-lo. Se ele não fizer, aí qualquer um outro membro da coligação pode substituir. Vamos dizer que a coligação é partido A, partido B e partido C. O candidato a prefeito era do partido C. Ele foi inelegível. Quem primeiro pode substituir o candidato inelegível, lembra que ele não pode atuar isolado. Então, é a coligação como um todo que vai substituir. Mas, dentro da coligação, o partido C teria a prioridade em indicar essa pessoa aos correligionários. Se ele não fizer, qualquer um dos partidos poderia. Mas eles têm 10 dias. Porque isso aqui, o comando falou declaração de inelegibilidade, mas isso pode ser por morte, por exemplo. Morreu, tem 10 dias, ele tem 10 dias para substituir. Foi declarado inelegível, 10 dias. Teve condenação criminal com suspensão de direitos políticos, 10 dias. Renunciou, 10 dias. Se você tiver isso menos de 10 dias antes da eleição, aí você poderia substituir até a véspera. Isso, inclusive, já é caso concreto, aconteceu, por exemplo, com o governador de Brasília, o Joaquim Roriz, na eleição de 2010, salvo engano,
ele foi declarado inelegível às vésperas da eleição, não tinha transitado julgado ainda, mas ele ia concorrer sob júdice. O que ele fez? Na véspera da eleição ele renunciou, não é obrigado a assumir o vice da chapa. Pode ser que ele assuma e aí teria que ser escolhido um outro vice, mas não é obrigatório. O que o partido fez? Colocou a mulher dele como candidata a governadora. Ela foi ao segundo turno, mas perdeu no segundo turno. Mas ela chegou aí no segundo turno, ela inclusive concorreu. Aí, a título de curiosidade, ela concorreu na urna eletrônica com os dados do marido, porque não havia tempo hábil para a Justiça Eleitoral substituir as urnas eletrônicas. E isso se deu, acho que, salvo engano, foram 4 dias antes da eleição. O Joaquim Roriz renunciou ao mandato, ao cargo, à disputa, porque ele iria ser considerado inelegível. Então, esse é o comando da questão. A gente vai ver as outras opções. O indivíduo condenado por crime contra o patrimônio privado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, é inelegível para qualquer cargo enquanto durarem os efeitos da pena. A questão aqui é o patrimônio privado. O patrimônio privado não cria essa inelegibilidade se esse patrimônio privado não estiver vinculado a alguma coisa pública. Porque, por exemplo, você pode ter um crime contra um patrimônio privado, mas que de uma empresa que tem subvenção pública. E aí isso levaria à inelegibilidade. Só que como a questão não fala, você parte do princípio que é só o privado. Então não acarretaria inelegibilidade. Letra C. A exclusão de um indivíduo do exercício profissional da decisão sancionatória do órgão profissional competente não constitui causa de inelegibilidade. Constitui, gente. Se a pessoa é advogada, por exemplo, e a OAB, em processo que tenha, em processo interno administrativo, de questão que ele diz respeito à profissão, essa decisão gera inelegibilidade. O que pode acontecer é que, se essa decisão for atacada no Poder Judiciário, pela pessoa que foi atingida, ela pode pedir a suspensão dessa inelegibilidade, entendeu? Tem um salvo lá na lei. Se você for ler, tá assim, aquele que foi excluído por decisão sancionatória do exercício da profissão profissional, salvo se a decisão estiver pendente de julgamento no Poder Judiciário. Entendeu? Então, não constitui, na verdade, constitui causa de inelegibilidade. O rol dos legitimados aptos a impugnar pedido de registro de candidatura é composto pelo Ministério Público, partidos políticos, por qualquer candidato, pelo cidadão que esteja no gozo de seu direito político. Isso aqui, gente, infelizmente, no nosso país, o cidadão não é legitimado para impugnar registro de candidatura. O que ele pode fazer, e a doutrina tenta dar algum significado à questão da cidadania, ele pode dar notícia de inelegibilidade tanto ao juiz eleitoral quanto ao Ministério Público. Para esses, o juiz eleitoral mandaria para o Ministério Público também, para o Ministério Público ele sim impugnar. Aqui tem uma regrinha que eu gosto de fazer, que é o legitimado para impugnar registro de candidatura é o PCC mais MPE, partido, coligação e candidato, mais o Ministério Público Eleitoral. Então, registro de candidatura pode ser impugnado por quem? PCC mais MPE. Partido, coligação e candidato. O eleitor, sozinho, não tem legitimidade para fazer isso. Tá ok? Vamos lá? No procedimento de investigação judicial eleitoral, para a configuração do ato abusivo é considerada a potencialidade. Aqui está errado, gente. Não é considerada a potencialidade. O que tem que ser considerado, que a lei diz, é a gravidade do ato para as eleições. Não precisa ter... O que seria a potencialidade de alterar o resultado da eleição? Era você ter, por exemplo, se fosse uma compra de votos, você comprar um voto num universo de 4 milhões de eleitores. Isso teria potencialidade de alterar o resultado da eleição? Não teria. Então, em algumas ações eleitorais, essa potencialidade é exigida para você não macular a vontade da maioria dos eleitores, que não foi objeto desse ato ilícito feito pelo candidato. Então, o gabarito, como a gente falou, era a letra A, né? Vamos lá. 33. Conseguiu? Vamos lá, 33. Relativo aos direitos políticos e aos partidos políticos, assinale a opção correta. Vou marcar aqui para não esquecer. A inelegibilidade reflexa aplica-se ao cônjuge parente do vice-prefeito e dos secretários municipais. Olha só o que eu falei. Parente do vice-prefeito e dos secretários municipais. A questão falou que eles substituíram o titular? Não falou.
Então, só por ele ser vice-prefeito ou só por ele ser secretário municipal, isso não atinge o cônjuge, isso não atinge o parente. Então, ele teria que ter, o secretário teria que se descompatibilizar, e a questão não fala nada disso. E o vice-prefeito teria que assumir o mandato nos 6 meses que antecedem o pleito. Só assim essa inelegibilidade reflexa se aplicaria. Como a comando não está falando, vamos deixar esse subjúdice, mas em princípio ela não está certa. Vamos nas outras opções. Para concorrer a outro cargo, o deputado federal deve renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes. Olha o que eu falei, gente. Deputado federal não é cargo do Poder Executivo, então ele não precisa renunciar ao mandato eletivo. Ele pode concorrer a outro cargo, pode concorrer tanto à reeleição quanto a um cargo do Poder Executivo sem precisar se afastar. Questão C. A Constituição Federal adotou o sufrágio capacitário ao estabelecer a inelegibilidade dos analfabetos. Na verdade, a gente adota o sufrágio universal, tá, gente? Só a título de curiosidade. Agora, o que acontece? Esse universal não significa todo mundo votar, e sim um universo considerável da população votando. Os analfabetos, eles não podem ser inelegíveis, mas eles podem votar. O sufrágio é o direito ao voto, é o exercício do voto. Ou seja, o analfabeto tem direito a voto. Ele não tem direito a ser votado. É a capacidade passiva. A capacidade ativa tem. O sufrágio é o exercício do voto. O voto materializa o direito de sufrágio. Então não é ser votado, é votar. E além disso, não é capacitário. É universal. Tá ok? Vamos lá. O conscrito não pode se alistar como eleitor. Olha só, no meio da questão de direitos políticos, vem o conscrito, que a gente falou ontem, mas falou hoje um pouquinho também, não pode alistar-se eleitor. É aquela questão que a gente falou ontem daquele militar de 25 anos que estava tentando se alistar. O conscrito não pode, esse é o comando da questão. Vamos lá, letra E. A Constituição permite que os partidos políticos recebam recursos financeiros do governo estrangeiro. Ela não permite, gente, questão de soberania nacional. A prestação de contas aqui, para dar um ar de aparente legalidade, vocês não podem confundir que essa prestação de contas, naquele caso da Lei 13.165, quando é para pagamento, o partido político pagar o órgão que fez alguma atividade de fins de pesquisa junto ao partido político aqui no Brasil. Ele contrata, por exemplo, um palestrante de uma universidade norte-americana para dar uma palestra aqui sobre democracia. Ele vai ter que pagar essa pessoa. O fato dele pagar isso a uma entidade estrangeira não quebra a soberania nacional. A Lei 13.165 deixou expresso que pode haver esse pagamento, e esse pagamento tem que estar na prestação de contas. Questão 34. Vamos lá. No que se refere aos direitos políticos, assinale a opção correta. Vou marcar aqui, sempre é bom. A ação de impugnação de mandato eletivo deverá ser proposta na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, independente de prova inicial de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Até aqui estava certo, gente. O prazo é esse, 15 dias. O problema é que, independente de prova, a Constituição fala que tem que haver provas. É a Constituição no artigo 14, parágrafo 2º, salvo engano. Deixa eu confirmar aqui para vocês. 34A. Artigo 14, parágrafo 10º. Tem que ser instruída com provas. Então está errado o comando da questão. B. A atual Constituição Federal permite candidatos avulsos para a presidência da República, facultados os candidatos a dirigir-se diretamente aos eleitores sem necessidade de filiação partidária. Como a gente viu, filiação partidária é um dos requisitos da elegibilidade. Então, a gente não permite, diferente de outros países, candidatura avulso. Letra C, deixa eu dar uma limpada aqui. Uma das condições para concorrer a empresas eleitorais é o prévio alistamento eleitoral. Essa aí foi fácil, hein? Eles complicarem nas opções iniciais e nessa já deixou claro, o alistamento eleitoral é uma das condições, gabarita letra C. Letra D, o plebiscito e o referendo são formas de exercício indireto da soberania popular. A participação popular em ambos os casos faz posteriormente à promulgação da lei. Aqui tem dois problemas. Primeiro, é o exercício indireto.
O plebiscito e o referendo são exercícios diretos da cidadania. O exercício indireto é os representantes eleitos. É o prefeito, o vereador, o governador. Ali, quando a gente está votando, a gente está exercendo indiretamente a soberania, que a gente está delegando a pessoas a executarem as ações sociais no Poder Executivo, a fazerem as leis. E o segundo erro é em relação em ambos os casos, são posterior à lei. Na verdade, posterior à lei é só o referendo. Então, o plebiscito é antes da lei, e o referendo é após a lei. Pós-lei. Eu sempre guardo assim. Plebiscito prévio. Eu uso sempre o P de prévio. Plebiscito é previamente, é antes da lei. Referendo depois da lei. Ou seja, você vai referendar alguma coisa que já foi feita. Você não foi perguntado. Você foi perguntado só depois. Ó, eu fiz tudo e agora você vai referendar. Tá ok? Letra E. Tá ali. Vamos lá na água. É a condição de elegibilidade a idade mínima de 35 anos para o cargo de governador de estado. A gente viu ali, naquele quadrinho que eu fiz, que 35 anos é para presidente da república e senador. Governador de estado é 30 anos. Não confundam, gente, que apareceram algumas notícias na mídia em relação a uma PEC que estaria baixando essa idade, tá? Ainda não foi promulgada essa PEC, não. Não foi. Ainda está tramitando no Congresso Nacional uma proposta para baixar para 29 anos de idade a idade para governador. Mas ainda não foi aprovada. Vamos lá no 35. Acerca dos fatos geradores da inelegibilidade e a incompatibilidade. Está vendo que a própria banca trabalha de forma distinta. Apesar de, no fim, a pessoa que não se desincompatibilizou se tornar inelegível, tá bom? Assinale a opção correta. O vice-governador pode candidatar-se a outros cargos eletivos sem a obrigatoriedade de desincompatibilizar-se do seu respectivo mandato, ainda que tenha substituído o titular do cargo. O ainda que tenha substituído. O comando não falou, porque ele não falou o prazo. Vamos segurar um pouco, porque vamos dizer que essa questão tenha sido anulada. Vamos dizer que não tem uma outra opção melhor. Porque ele não falou se essa substituição foi nos 6 meses. Então, ela poderia ser antes, mas vamos ver lá. A elegibilidade para o cargo de prefeito, ele quer correta. Ocupante de cargo secretário de educação do respectivo município, devendo ele se desincompatibilizar no cargo 4 meses. Esse prazo aqui está errado. Vou passar para vocês a fundamentação. 35. Não, esse está certo. Não. Deixa eu ver aqui o A. Não, o B que é o gabarito. São 4 meses mesmo. Eu pensei que estava errado. Pensei que eram 3 meses. É 4 meses. Está na artigo 1º, inciso 4º, a linha A da Lei 64 de 90. São 4 meses, é esse o comando da questão. Então, aqui, ele considerou que, se fosse nos 6 meses, não poderia substituir. Mas a questão em relação à letra A, a gente viu que não está claro, gente. Letra C, deixa eu apagar os rabiscos. Um indivíduo demitido do serviço público em decorrência do processo administrativo fica inelegível para qualquer cargo pelo prazo de 5 anos. Independente da gente saber ou não se o servidor público ficaria, a gente sabe que fica, porque é aquele processo administrativo excluindo ele da atividade profissional. Mas vamos dizer que a gente não soubesse. Esses 5 anos aqui, a Lei 64 de 90, ela tinha vários prazos. Com a Lei da Ficha Limpa, a Lei da 135, todos os prazos foram igualados a 8. Seja ele por decisão colegiada, seja ele por trânsito julgado, o que vai mudar é a partir de quando vai contar, mas são 8 anos. Então a letra C estaria errada. Letra D supõe que as contas relativas à gestão do presidente de determinada Câmara de Vereadores tenha sido rejeitada por irregularidade, em decisão irrecorrível do órgão competente. Nessa situação, o referido presidente ficará inelegível para qualquer cargo por 4 anos consecutivos. Aqui, a mesma coisa. São 8 anos que ele vai ficar inelegível. É inelegível para o cargo de presidente da República um indivíduo que tenha, no período de 6 meses,
anteriores ao pleito, ocupada a função de direção em entidade representativa de classe e mantida parcialmente por contribuição impostas pelo poder público. Na verdade, o prazo está errado, questão 35, né? A fundamentação está no artigo 1º, inciso 2º, letra G também da 64 de 90. Ele não fica inelegível por 4 meses, cadê? 6 meses. Ele não fica inelegível por 6 meses. Tá ok, gente? Vamos passar. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos lá. Os analfabetos, mesmo aqueles que tenham alistado, são inelegíveis para qualquer cargo. Essa aí foi fácil, hein? Podia cair uma dessas em todas as provas. Mesmo aqueles que tenham alistados. Ou seja, o fato dele ter se alistado não dá a condição dele de elegível. É aquilo que a gente falou. A inelegibilidade do analfabeto é absoluta. Ou seja, enquanto ele não deixar de ser analfabeto, ele não pode ser candidato a cargo algum. Tá ok? Ainda que ele tivesse preenchido todos os outros requisitos. Domicílio na circunscrição, ser brasileiro, nada disso traria. Fundamentação, artigo 14, parágrafo 4 da Constituição Federal. Vamos lá no 37. Quase que pegou aqui. Uma das condições de elegibilidade prevista na Constituição Federal é a filiação partidária. Requisito esse que está devidamente preenchido caso o candidato seja filiado a mais de um partido político. É aquilo que eu falei para vocês, isso não está preenchido com mais de um, está preenchido com um. Se ele tiver em mais de um, vai ser cancelada a mais antiga e vai ser preservada a mais recente. Isso foi alteração recente, tá bom? 38, eu falei o gabarito aí? Tá errado. Gabarito errado, gente. 38. Acabando a bateria? Vamos lá. Com relação à inelegibilidade, assinale a opção correta. O candidato condenado em decisão transitada e julgada ou proferido por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por conduta vedada a agente público em campanha eleitoral somente será considerado inelegível se a conduta implicar em cassação do registro ou diploma. Esse é o texto literal do artigo 1º, inciso 1º, a linha J da 6490. Esse é o comando da questão, gente. É literal. Se, por exemplo, a condenação dele for por multa, não vai gerar inelegibilidade. Entendeu? Tem que implicar a cassação do registro de diploma. Vamos dizer que fosse, por exemplo, uma conduta vedada que fosse só aplicação de multa. Não geraria, ou que pudesse implicar no diploma, mas ele não foi. Ele foi absolvido só por multa. Ele perdeu isso aqui, ele não foi inelegível. Esse é o texto literal da 6490, gente. Mas vamos lá nas outras opções. O prefeito que perder o mandato por infringência a dispositivo da lei ficará inelegível para qualquer cargo nas eleições se realizado no período remanescente do mandato para qualquer que tenha sido eleito. E nos 3 anos subsequentes, ó, aquela questão dos 8 anos. Vamos tatuar isso no braço. Acho que tatuagem não vai ser considerado cola, não. Letra C. O prazo de inelegibilidade do indivíduo condenado por crime contra o meio ambiente, por decisão transitada e julgada ou proferido por órgão colegiado, perdura enquanto durarem os seus efeitos. Olha só, não é só enquanto durarem os seus efeitos da pena. Ele vai permanecer com os direitos políticos suspensos. Toda condenação criminal leva à suspensão. A pessoa fica, vamos dizer que a pessoa tenha sido condenada por crime ambiental por 10 anos. Ele vai ficar 10 anos com os direitos políticos suspensos. Passado o efeito da suspensão, ou seja, da condenação criminal, ele vai ter 8 anos de inelegibilidade posterior ao fim da suspensão, posterior à extinção da punibilidade. Então, ou seja, não é enquanto durarem esses efeitos, não vai correr junto, porque senão ele poderia ficar preso e já se tornar elegível. Vamos dizer que ele fosse condenado a 20 anos. A inelegibilidade é por 8, 12 anos antes de acabar a pena dele, ele já estaria apto a se eleger. Olha só que incoerência. Letra D. A inelegibilidade não se aplica a membros da Assembleia Legislativa que renunciar ao mandato após o oferecimento da representação capaz de autorizar a abertura do processo por infringência exposto na Constituição Federal.
Na realidade, ela se aplica, é a linha K da 6490. Cadê? Não se aplica, está errado. A linha K do inciso 1º da 6490, aquele detentor de mandato eletivo que, ao ver que tem um processo aberto contra ele para cassar o mandato dele, se ele renunciar, não adianta, eu vou renunciar para não ficar inelegível, não adianta nada, ele vai ficar inelegível porque ele está tentando burlar o processo de cassação. Antigamente fazia muito isso. Tem alguns doutrinadores que questionam isso, porque, aí a título de curiosidade, porque a gente sabe que, em alguns casos, a Câmara dos Vereadores, por exemplo, ela é de um único partido. Tem 7, 8 membros, vamos dizer, uma Câmara de Vereadores tem 9 membros só. Se o partido da situação tiver 9 membros, 8 membros, eles podem fazer um processo contra essa pessoa e qual vai ser a possibilidade dele ganhar? Nenhuma, ainda que não tenha substância. E se ele correr, se ele ficar, o bicho pega, se ele correr, o bicho come. Então, se ele renunciar, ele vai se tornar inelegível. E se ele continuar, provavelmente ao final ele vai perder o mandato dele e vai ficar inelegível. Então, tem alguns doutrinadores que criticam essa linha, mas o Supremo já entendeu que essa linha é válida. Letra E, vamos lá. O indivíduo excluído do exercício da profissão, da exerção senatória do órgão profissional, competente em decorrência de infração ético-profissional, ficará inelegível para qualquer cargo pelo prazo de 4 anos. Oh, maravilha, hein? Essa aí matou tranquilo. 4 anos, salvo se o ato houver sido suspenso pelo Poder Judiciário, tá vendo? Ele só mudou o prazo. Tá direitinho, aquele salvo que eu tinha falado inicialmente. Salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. A lei tá bonitinha assim. O problema são os 4 anos. Tá bom? O gabarito era letra A, né? É isso. Letra A. Vamos avançar. Todos os que sofrem condenação criminal com o trânsito julgado estão com seus direitos políticos suspensos até que ocorra a extinção da punibilidade, como consequência automática da sentença condenatória. Aquilo que eu falei, olha, eles estão com direitos políticos suspensos, não estão falando em inelegibilidade, a questão não tocou em inelegibilidade. Então a suspensão vai ficar enquanto durar a sentença condenatória. E é bom lembrar o seguinte: sursi, livramento condicional, não extinguiu a sentença, gente. A pessoa teve 10 anos de condenação, saiu, foi para o regime de livramento condicional com 6 anos. Ele teve readquirido seus direitos políticos? Não. Ele continua suspenso. O fato dele não estar mais preso não significa que ele readquiriu os direitos políticos. Então, durante a fase de sursi ou de livramento condicional, os direitos políticos dele continuam suspensos. Ele continua não podendo ter título de eleitor. Então, só o final passado, vamos dizer que são 10 anos, ele saiu com 6, passados os 4 anos de livramento condicional, ao final o juiz vai declarar extinta a punibilidade e aí sim ele pode readquirir os direitos políticos dele. Direitos políticos ativos, ou seja, de votar. Lembrem que, dependendo do crime que ele cometeu, ele ainda vai ter contra ele a inelegibilidade por 8 anos. Tá ok? Vai depender do crime. 40. Então a 39 ficou errada? Hã? 39 ficou? 39 ficou errado. Todos. Não, peraí. Não, ficou certo, ficou certo. É só eu expliquei que é só suspensão, o gabarito é certo. Tá bom? Ele só vai readquirir mesmo depois quando acabar a consequência automática. Ah, e outra coisa. A suspensão em decorrência de condenação criminal, ela é automática da sentença. O juiz lá do Tribunal de Justiça não precisa condenar ele a 10 anos de prisão e a suspensão de direitos políticos. Não precisa disso. Ele condena a 10 anos. Automaticamente, isso vai surtir efeito na esfera eleitoral. O Tribunal de Justiça vai mandar essa relação dessas pessoas condenadas por crimes que gerem a suspensão de direitos políticos. Isso vai ser anotado no cadastro eleitoral. Não precisa que isso esteja previsto na sentença. Diferente de alguns tipos de inelegibilidade, inelegibilidade por improbidade administrativa, por exemplo, ela tem que estar expressa na sentença. Você condena a pessoa a pagamento, por exemplo, a ressarcir o erário por improbidade administrativa. Se só falar isso, ela não estava com direito, com a inelegibilidade, por exemplo. Tem que estar expressa na sentença para valer.
Isso tá, 39, tá lá no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, gente.